Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia e luz e paz para você nesta linda manhã de quarta-feira do dia 14 de setembro de 2022, em que os termômetros marcam 28, 29 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muitos sorrisos, de muitos abraços, de muitos contentamentos. Bom dia, bom dia, bom dia, dona quarta-feira linda, lindo dia de sol e chuva na capital baiana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É hoje, quarta-feira do dia 14, para ela, dona Quarta, quartou meu povo. Bom dia aí! Para você que acordou para nos assistir e nos prestigiar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ginasticar, para você que acordou para caminhar, para você que acordou para florestar, para você que acordou para se espreguiçar, ou ainda para você que acordou para pegar o metrô, o buzu, seja onde for, com quem for, vai aí o nosso feliz! Bom dia aí para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez no canal da TV 777. Você que está chegando hoje pela primeira vez no canal Roteiro Espírita para nos assistir e nos prestigiar. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Volte mais vezes. Não apenas hoje, mas tantas quantas queiram, porque aqui é sempre dia de alegria, de felicidade, de troca de carinho, de respeito e de amizade. Para todos que já estão há mais tempo conosco nesta linda quarta-feira. Bom dia aí para todos nós e também para eles, os aniversariantes de hoje. São poucos, mas são intensamente gratificante estar com eles. A começar pelo nosso Sérgio Thyssen, 14 de setembro. Doutor Sérgio Thyssen, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Doutor Sérgio Thyssen, que Deus lhe envolva em bênçãos de luz e paz. Parabéns, parabéns, parabéns para você, para toda a sua família, para o seu dia 14/9/2022, o dia que você está aniversariando, senhor Sérgio Thyssen. E também para ela, dona Carme Carvalho. Bom dia, bom dia, bom dia, dona Carme. De onde a senhora está falando aqui conosco, dona Carme Carvalho? Que seja um dia de muita luz, de muita paz, de muitos abraços, de muitos sorrisos, de muitos beijos. E também, dona Carmen, de muitos presentes para a senhora. Feliz aniversário, paz e luz! E para ela que revelou a sua idade nos seus 38 aninhos, bom dia, bom dia, bom dia, Thay Moraes. Sim, o nome dela é Thay Moraes. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Menina Thay, 38 aninhos, felicidades completas. Hoje, parabéns, parabéns, parabéns para Thay Moraes nos seus 38 anos. Que sejam de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, de muitos abraços, de muitos beijos, bolos e chocolates. E para ela também, nos seus 50 anos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Rita de Cássia dos Santos. 1972, dona Rita de Cássia dos Santos. Parabéns, 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 dona Rita.
o nome da minha mãe. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possam realizá-los. Bom dia aí para a dona Rita de Cássia dos Santos e também para ela nos seus 55 anos completos hoje, dona Aline Cláudia Souza Ferreira, quase que eu não conseguia ler, vou repetir. Dona Aline Cláudia Souza Ferreira, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dona Aline Cláudia Souza Ferreira, 55 aninhos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja hoje sempre. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito bolo, muitas velas, muitos presentes, muitos sorrisos, abraços e beijos para a dona Aline Ferreira. E finalizando os aniversariantes de hoje, a nossa queridíssima Lon Canário, eu te conheço, a mãe da nossa querida Rebeca. Bom dia aí, querida Lon Canário do Gelac, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Menina Lon, felicidade hoje sempre, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, hoje e sempre, toda a família Gelac. Bom dia aí para você também, menina Rebeca, e todas as filhas de Dona Lã. Dona Lã o que, rapaz? É Dona Lon. Bom dia aí, Lon Canário, que Deus te abençoe, te proteja a você e a toda a sua família, e também a dona Aline Ferreira, e também a dona Rita dos Santos, e a Thay Moraes, e a Carme Carvalho, e finalmente a ele, Sérgio Thyssen. Para todos, para todas, feliz aniversário, paz e luz no coração de todas e todos vocês. É isso aí, vamos que vamos, porque esse é o momento de nós agradecermos, de orarmos para eles, os aniversariantes, e para nós que aqui nos encontramos presentes a esse momento de muita alegria nesta linda manhã de quarta-feira. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje nos convida a pensar sobre esta proposta em relação ao significado da prece. Enquanto ontem ela nos pedia para que nós elevássemos o coração em prece, evitando receitas e fórmulas lidas ou decoradas, hoje a mensagem nos propõe que não transformemos nossas preces em petitórios insistentes. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem na mesma condição. E ainda nos diz, no momento da prece, evite o egoísmo. Talvez por esta razão, dissera Jesus, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí estarei. Não apenas um só, para não cultivarmos o egoísmo da oração individual, mas no momento da prece, juntemo-nos em pensamentos e em orações.
A prece é a melhor ocasião para demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Guarde isso contigo. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Vamos então nos iluminar a partir da prece que formulamos hoje, com todo o ardor, com todo o sentimento e força que já temos em nossos corações. Rogando ao nosso Pai Celestial que nos abençoe, que nos proteja, que nos fortaleça, que nos dê um dia de paz, de harmonia e de trabalho no bem, na perspectiva de que hoje será melhor do que foi o de ontem, para quem trabalhando com mais afinco no bem, mais sintonizado com a lei de Deus, o amor, possamos fazer o de hoje melhor de ontem, para que amanhã seja melhor do que hoje. E assim, Senhor, na certeza da Tua presença entre nós, te rogamos por todos os companheiros ora aqui presentes, aqueles que virão mais tarde, em outros horários, e aqueles que não virão jamais. Que Deus os alcance, que Deus os proteja, onde quer que eles estejam. Quanto a nós, que sustentemos o ideal superior do bem. E assim, na certeza da Tua presença entre nós, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E que esta prece, Senhor, essas vibrações possam chegar aos nossos irmãos desvalidos que se encontram nos hospitais, nas casas de detenção, nos manicômios judiciários, nas ruas, debaixo das pontes, dos viadutos, das marquises, nas praças públicas, nos ambientes de vícios, da prostituição, da criminalidade, da violência. Que Deus os encontre, abençoando e os protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. E bom dia para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Zil, bom dia acorda, meu povo, porque hoje é quarta-feira e hoje é dia dele, de Neio Lúcio e de Chico Xavier. Enfim, depois de 2 semanas, estamos de volta no dia correto, quarta-feira, dia dele, Neio Lúcio. Vamos então a ela, a mensagem do dia de hoje para você. Aguarda aí, porque voltamos já já.
De volta, então, para refletirmos sobre ela. A mensagem do dia de hoje para você. Hoje, a de número 47. Ou seja, 47 semaninhas que nós já nos encontramos refletindo e estudando sobre Jesus no lar. As suas historietas contadas pelo espírito Neio Lúcio Jovino, esqueci agora o sobrenome dele. Araújo deve ser, eu esqueci, mas não importa. Eu sei que é Neio Lúcio, por Chico Xavier. E a mensagem que eles psicografaram, escreveram, foi intitulada como sendo O Educador Conturbado. E quando a gente pensa no educador conturbado, o que nos vem à nossa mente? Qual a ideia que nós temos de um educador conturbado? E eu perguntaria a vocês: tem alguém aí, peguei vocês, e hoje, tem alguém aí que é educador? Que é educadora? Porque se tem, deve saber o que quis dizer Jesus e Neio Lúcio a respeito desse educador conturbado. E como deve ser difícil lidar com um educador conturbado. Como seria o comportamento dele? Coloca aí no chat, coloca aí na descrição do vídeo. O que seria para você um educador conturbado? Vou dar a vocês 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Anotem. Descrevam. Para mim, um educador conturbado é aquele que... Vocês completam. Completem a sentença. O educador conturbado é aquele que... Escrevam. Vamos refletir agora se o que vocês colocaram aí no chat ou na descrição do vídeo correspondem com a ideia do que Jesus nos traz por Neio Lúcio. Vamos conhecer e depois refletiremos sobre essa ideia. Jesus começa então contando a seguinte história. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. E parece-me, porque já vimos isso antes, muito comum Jesus se apropriar dos questionamentos, das inquietações, dos vacilos dos seus discípulos, ou ainda mesmo dos questionamentos que estes traziam, para trazer lições que ficaram eternizadas, que nós encontramos nos livros sagrados, mas que, por autorização do mundo espiritual, foi concedido que esse Espírito pudesse nos trazer para que aprendêssemos um pouco mais com ele, Jesus. Além daquelas já conhecidas, as parábolas de Jesus. Porque todas essas lições aqui lidas, contadas, também são parábolas. São ensinamentos de Jesus, que bem poderiam estar nos livros sagrados, a exemplo da Bíblia, como dizem ser sagrado. E tantos outros livros que estão trazendo essa ideia da sagralidade.
Então, diante desse questionamento, dessas ideias iniciais de André, Jesus narra para a edificação de todos. E sempre de forma coletiva. Observaram? Quase nunca, raramente, Jesus passa o ensinamento apenas para um. No mínimo para dois ou mais, porque iriam mais tarde narrá-las em seus evangelhos. Mas sigamos com a história. Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e ajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Vamos repetir para entender um pouco mais o pano de fundo da historinha? Um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Será que é uma tarefa fácil a gente consertar um aleijado que aspira a entrar no reino de Deus? Quem seria esse consertador de aleijados? Quem seria esse aleijado? Em qual das duas posições, coloca aí também, você se colocaria ou se veria? Como consertador ou como aleijado? Mas sigamos. Avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. Ou seja, fez o conserto. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celestial. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e, gradativamente, colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. Eis aí o segundo reparo, o segundo concerto. Primeiro com o aleijado e agora com essa anciã coxa. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O consertador não hesitou. E me parece que ele era bom de trabalho mesmo, que ele não mede sacrifício. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo em posição de elevar-se. E aqui me vem uma ideia, uma reflexão que eu queria dividir com vocês também. Observem a atitude do consertador dessas almas. Altamente rigoroso e altamente disciplinado, zeloso mesmo na arte de curar e de fazer com que as avarias tornassem possíveis de serem utilizadas, reverenciadas. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. Eis aí o quarto concerto.
Deve ter sido tudo em um dia só, viu? O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que, em tempo breve, a tarefa se fazia completa. E assim, o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. E aqui um outro pit stop para a gente pensar um pouquinho. Depois de anos e anos, décadas e décadas no serviço de restauração e de conserto, aquelas almas aflitas, delinquentes, físicas e moralmente, e cansado de tal tarefa, implorou ao anjo que pudesse seguir com ele. Vamos ver a historieta final, o que é que acontece depois desse apelo. Porque aqui me fez lembrar, e eu não vou contar agora, uma historinha muito interessante que eu vou tentar resgatá-la um pouquinho mais à frente. O embaixador sublime revisitou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vista ao grande comedimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos e rogou desta vez reajustar-se a ele si mesmo a fim de elevar-se. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você poderia imaginar que o anjo iria propor ao educador, ao consertador, esses reparos em si mesmo? Será que, diante dessa proposta ou desse pedido feito do educador, achávamos nós que ele já teria condições de adentrar o reino, aos céus? Dentro de uma observação minuciosa feita pelo anjo, este reparou que aquele também precisava de conserto. O disciplinador começou a obra de autoaperfeiçoamento, esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmia e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Olha que história interessante. Eu confesso que há muito tempo que eu não lia essa história e nem me lembrava dela. Mas bem oportuna para hoje, quarta-feira, dia 14. Metade do mês. A gente tem metade do mês para nos consertarmos. Porque o remédio é bom quando a gente aplica ao outro. Esse é o pano de fundo da história. A moral da história que eu já estou antecipando. E quantas vezes nós passamos receitas prontas para que o outro faça, cumpra, a fim de que esses se tornem melhores. Mas quando aplicadas as mesmas receitas para nós mesmos, não obtemos a melhoria que gostaríamos que o outro obtivesse.
Não utilizamos do mesmo rigor, da mesma austeridade, da mesma disciplina para conosco mesmo. É mais ou menos, me vem aqui à mente, quando a gente está no ambiente de trabalho. Quando a gente está em uma posição hierárquica, a gente mostra toda uma disciplina, todo um caráter, toda uma seriedade, toda uma capacidade de realização, para mostrar ao chefe, à diretoria, que nós merecemos o cargo e nos mantermos nele, por conta do salário, das premiações ou coisas que valham. Mas no momento que a gente é posto em uma condição, aspas, inferior, ou junto àqueles outros a quem nós fazíamos aquelas determinações e exigências, nós quase sempre não as cumprimos e nos revoltamos. E passamos a achar que aquele nosso novo chefe, que antes era nós, no nosso papel, é muito exigente e cobrador. Finalizando a história. Ele mesmo, o consertador, não suportar o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo identificou tão diferente. Perdão, vou repetir. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros, e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. Rapaz, o que houve com você? Foi o que aconteceu? Estou surpreso com o que estou vendo. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Observemos que a porta do paraíso não lhe foi fechada, apenas momentaneamente interditada. Porque naquele instante, embora tendo consertado os outros, ainda não estava consertado como deveria. E se nós olharmos a nossa existência, veremos que uma boa parte dela nós estávamos ou passamos a consertar os outros, a estabelecer diretrizes do que é certo, do que é errado, do que deve e do que não deve o outro fazer, de impor condições, de exigir obediências, sacrifícios, renúncias. Se preciso for, maltratando-os, como vimos com esse educador conturbado. Mas quão poucos de nós aplicamos o mesmo remédio amargo para nós? É como diz o ditado, que eu nem sei se eu posso trazer aqui publicamente. Mas eu vou arriscar, e me perdoe se eu estou sendo infeliz na colocação. Mas dizem, segundo os entendidos, que pimenta nos olhos dos outros, nos olhos dos outros é refresco. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. No nosso dói, queima, nos faz chorar, mas no outro a gente faz
até de uma forma jocosa, gozadora, brincalhona. Mas quando aplicada na mesma intensidade em nós, entendemos que não vale a pena. E aí a gente entende a regrinha proposta por Jesus e que nós encontramos no Livro dos Espíritos, quando vai tratar da lei natural, em que Kardec questiona o que é moral. É a regra de se bem conduzir. É fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. A regra de ouro. E se todos caminhassem justamente pautados nessa regra, teríamos uma sociedade mais feliz, mais pacificada, mais equânime. E não é bem o que nós ainda fazemos, apesar de todo o conhecimento posto, recebido do alto. E finaliza a história. Diante da estranheza que senhorara o ânimo dos presentes, Jesus joga sempre um balde de água fria na galera que ali estava, no bom sentido da água fria, né? Porque fazia com que eles repensassem aquelas atitudes e posturas e olhassem mais para si do que para fora. O Senhor, então, diante desse banho de água fria, concluiu: usemos, e isso é para hoje, só para hoje, porque amanhã vem mais coisas. Somente hoje. Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. E busquemos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. E assim conclui Neo Lúcio a sua historieta relativa ao educador conturbado. E quase sempre na figura e na representação de nós mesmos. Pela forma como ainda agimos e nos colocamos em relação ao outro. Quer seja no ambiente profissional, aqui já citado, quer seja ainda no ambiente familiar e, por extensão, no ambiente religioso. Porque a gente não muda, ainda que a gente se mascare. Por mais que continuemos naquele setor de atuação, nós deixamos sempre a máscara cair, quando já não vamos sem ela. Quantas vezes nós somos chamados pelos outros que estão sob a nossa tutela de pitbull, de miserável, de severo, de ignorante, de cavalo, de exigente, pela forma, pela conduta com que agem sobre nós, ou nós agimos sobre eles. E é preciso que nós pensemos, porque dia haverá que mudaremos a posição dentro da justiça divina de senhores superiores para inferiores servidores. De ricos para pobres, de pobres para ricos, de belos para feios e de feios para belos. A dinâmica da vida é assim. Muda-se as posições, as peças. Portanto, com a mesma medida que medirdes, serás medido. E com a espada com que feres,
esta mesma espada te ferirá. É o caso do educador conturbado. E conforme dissemos para encerrar, muita vez levamos toda uma existência nesta postura de que não seremos atingidos pela lei. De que eu deverei sempre ser o cobrador, o exigente, o ditador, o poderoso, aquele que manda e que o outro deve obedecer. E que, utilizando-se do rigor, da chibata, da espora, da opressão, da agressão verbal, patrimonial, emocional, psicológica, esquecemos que a reencarnação, muitas vezes, mudam as configurações dos atores. É que nem novela. Hoje o meu papel é do bonzinho, é do doutor, é do bem-sucedido, é da família principal da novela. Mas na outra novela, esse mesmo ator vem um papel, aspas, inferior, secundário. Deixa de ser protagonista para ser coadjuvante, vivendo aquela experiência que na anterior não vivera e que ele usava mal. Engraçado quando isso acontece, está vendo? Bem pouco. Na outra você foi um miserável, agora você está apanhando. Porque muda as posições. Então, lembremos, usemos, anota aí, vai, anota, para não sermos mais, a partir de hoje, educadores conturbados. Até mesmo em sala de aula, ensinando aos nossos aprendentes e alunos. Dentro de casa com os nossos filhos. Com os nossos ditos empregados, colegas de trabalho. Nossos companheiros e amigos dos centros espíritas. Quantas vezes a gente se posta assim? Enquanto fazia atividade pares, éramos amigos. Agora me foi dado a coordenação, a direção do departamento, a vice-presidência, e a gente muda. Dentro da casa espírita isso acontece muito, sim. Quem vive nos pormenores da casa sabe disso. Não é uma crítica, é um fato. Porque somos ainda imperfeitos, estamos no processo de aperfeiçoamento. Qual diamante que está sendo purificado, lapidado. Então, fica a dica para hoje. Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Sabem por quê? Sabem para quê? Porque cada espírito chegará sempre um momento em que deve ser burilado. Mais cedo ou mais tarde, a lei nos chama. É que nem no momento de sala de aula que você vai ser arguído. E antigamente, quando se tinha aqueles números, não sei hoje se tem, a gente pedia a Deus que o nosso fosse o último, porque normalmente o professor chamava pela ordem de 1 até o último número da lista de presença. Ou então que o nosso nunca fosse sorteado. Que o tempo passasse, né, no período da arguição, do teste verbal, e o meu número não saísse. Mas ainda que não saísse naquele dia, um outro sairia um outro dia. É tudo igual. Então, chega sempre um momento em que, para cada espírito, chega esse momento que deve ser burilado com eficiência e segurança,
para a luz divina. Porque todos nós chegaremos um dia à condição de espíritos perfeitos. Mas antes é preciso se burilar, se consertar, se corrigir, se aperfeiçoar. E não apenas corrigir e aperfeiçoar o outro. E quando assim estivermos nessa posição, usemos do amor, da paciência e da compreensão que um dia nós também estivemos lá, ou, quiçá, estaremos um dia também lá. Sendo assim, analisemos as coisas, as situações, trazendo sempre como premissa Kardec na mente e Jesus no coração. Porque teremos mais possibilidades de acertarmos o prumo e seguirmos no caminho correto. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para nos consertarmos a nós mesmos. E, se possível, comecemos hoje. Ainda que seja somente hoje. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Volte mais vezes, se possível, traga mais uns. Mas se não for possível vir de galera, não tem problema. Volte sozinho, a pé ou a cavalo, de ônibus ou de metrô, andando ou de prancha. Venha, faça esse esforço, é muito bom estar aqui com você pela primeira vez. E para aqueles e aquelas que já estão há mais tempo conosco, obrigado pela presença, obrigado pela companhia, e continuemos, porque amanhã é quinta-feira, e como tal, é dia de Coca-Cola e pipoca. E tem um vídeo que é o vídeo. Vou deixar vocês na curiosidade para que amanhã, às 7h45, vocês estejam de volta conosco aqui no nosso Bom Dia e para vocês. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia e me perdoe mais uma vez, porque ontem também aconteceu. Não estaremos diretamente ligados no chat, partilhando com vocês desse momento tão interessante, interativo, que é um momento que eu gosto muito. Mas por questões necessárias, ainda estamos em processos de recuperação, nós vamos deixar para quinta-feira estarmos juntos ao vivo e a cores, beleza? Mas deixa aí os comentários no chat e aqui na descrição do vídeo o que vocês acharam, suas opiniões, troquem ideias entre si, porque eu estou vendo e acompanhando e vou dar um retorno aqui em breve para vocês, beleza? Obrigado pela companhia, pelo carinho, pela atenção. E amanhã, quinta-feira, às 7h45, de volta, dessa feita, com Coca-Cola e pipoca. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus permitir, às 7h45, ainda com a mensagem do dia de hoje para você, desta feita, de forma diferente. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de quarta-feira, do dia 14/9 de 2022. Muita paz, obrigado e que sejamos felizes hoje e sempre. E um verdadeiro educador, conforme propõe o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bênção para todos nós. Muita paz, obrigado a todos.